Última vez que eu ministrei, última vez não sei quando que eu ministrei, à noite, meu propósito era que as pessoas despertassem o coração para o céu mais do que ficar aqui na terra. Que às vezes a gente fica tão apegado às coisas aqui na terra que a gente não dá valor aos céus. E eu então ministrei e algumas pessoas depois me procuraram: pastor, aquela mensagem do senhor sobre morte foi excelente. Eu falei: morte? Não, a minha mensagem foi sobre o céu. Aí, depois que eu entendi que para ir para o céu tem que morrer, né? Mas o fato é que às vezes a gente tenta transmitir uma coisa e não consegue transmitir exatamente, adequadamente. E hoje eu quero chegar ao fim da nossa mensagem, conversando com vocês, porque vocês entendam que realmente nós somos importantes para Deus. E você vai sentir isso. Eu quero que você fique entusiasmado no final, como eu fiquei, o quanto nós somos importantes para esse Deus. Então esse é o propósito. Se não tiver lá, os meninos vão operar daqui mesmo, né? O nosso texto básico, libera aí a próximo slide. Você dá um clique aí, vai aparecer o nosso próximo. Isso. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. É bom manusear a Bíblia, tá? Mesmo que vai estar escrito, escola bíblica. Eu sempre falo: gente, está faltando escola bíblica, você precisa vir para a escola, aprender a usar a Bíblia. Esse é o mais fácil, né? O primeiro livro da Bíblia, e capítulo 1, ainda muito, muito fácil, né? Mas vamos ler junto o que está escrito nessa linguagem que eu coloquei, porque senão cada um vai ler de um jeito. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Vamos repetir comigo agora? E criou Deus sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos orar. Pai querido, o Senhor é soberano e poderoso. O Senhor pode todas as coisas, e o que eu quero agora é que eu seja simplesmente um veículo a transmitir o que o Senhor quer para cada um de nós que estamos aqui. Fala conosco, do jeito que o Senhor sabe fazer. Faça isso, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, isso aí é isso que eu quero. Olha só: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aí eu fui pesquisar nos comentaristas que fazem comentário a respeito de imagem e semelhança, e a informação é que imagem e semelhança não tem diferença em sentido. Falei: tudo bem, eu tenho que confiar naqueles que estudam também, imagem e semelhança. No entanto, eu resolvi criar do meu jeito. Agora você não precisa concordar comigo. Eu fiz a minha dedução que imagem seria a imagem como nós somos. Nós temos cabeça, né? Tem olho, orelha, né? Pés, mãos. Nós somos compostos dessas partes. E a gente vê que o próprio Deus, quando ele descreve, fala assim: o olho do Senhor está em todo lugar. Então ele tem olho, não é verdade? Então tem alguma coisa que nós podemos dizer que podemos ser imagem de Deus, imagem assim? Eu creio que sim. E a semelhança? Bom, semelhança é mais complicado. Semelhança não significa que é igual, mas semelhança pode ser nas atitudes. Pode ser nas atitudes, não é? Então, é isso aí que eu fiz a minha dedução, a minha particular. Você não precisa fazer, não precisa pensar. Tem coisas que está escrito na Bíblia, a gente não abre mão, é o fato, é o que está ali. Mas tem coisa que a gente pode divagar, a gente pode pensar de forma diferente. Libera para nós agora nosso próximo passo.
Então, nós vamos estar trabalhando, Deus revela a nossa importância na criação. Pode, o próximo. Decidiu que nós seríamos a imagem e semelhança dele. Aí está em Gênesis 1:26, um pouco atrás. O próximo. Tomou do pó da terra e nos moldou. Então, foi diferente do que foi feito com os animais, né? Os animais, como é que está em termos da palavra de Deus? Começa lá o Gênesis. E criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Aí então ele começou a trabalhar a criação. E a gente, quando vai ler o Gênesis, a gente tem lá que está assim, haja luz, e houve luz. Então, aí foi todas as coisas, de certa forma, que foram criadas por uma ordem, por um verbo, né? Então, mas a nós ele nos fez de uma forma bem diferente dessas coisas que compõem. Então, nós fomos, tudo que nós vemos hoje foi criado, só que o homem foi criado de maneira diferente, o ser humano, vamos falar raça humana, porque ele pega e usa as próprias mãos, né? Então, ele criou os céus, criou a terra, e do pó da terra ele vem e forma o homem, né? E ele nos deu algo mais. Os animais são criados, o corpo deles e a alma. O homem é o corpo, alma e espírito. A alma, eu tenho uma interpretação que existe muitas diferentes, é uma briga teológica, a tricotomia e dicotomia, não é isso que a gente vai discutir aqui. Eu sou pela tricotomia, que existe alma, espírito e corpo. Para mim, a alma, ela tem o conceito de um intermediário que traduz o que o espírito quer para o corpo e traduz do corpo para o espírito. É minha visão, mas, como diz, cabe a cada um ter a sua própria. Só que o espírito volte a Deus. Nós ministramos não muito tempo que o corpo volta para a terra que Deus tomou e o espírito volte a Deus que ele deu. Então, esse é o conceito diferente. O próximo aí, por favor. O próximo é o vídeo. Esse vídeo eu gostei tanto, ele passou aqui na abertura eu já tinha essa mensagem pronta, e o vídeo passou aqui na abertura do seminário aí da missões. Libera para nós o vídeo. Está faltando a imagem, enquanto só saiu o som. Eu até vou querer que ele repita, ele é tão curtinho, mas presta bem atenção, gente. Não está saindo a imagem. Nós temos tempo à vontade, então não é um pouco preocupado, não é um pouco. Eu quero que a gente sinta essa coisa. Vamos lá, vai tentando, mais um. Vai sair, nós vamos conseguir. Vocês viram? Quem esteve aqui na abertura do seminário? Eu olhei e falei, fantástico que eu vou pregar domingo, eu vou ministrar, ele é tremendo. Aí eu peguei esse vídeo e achei ele muito. Eu queria pegar o da mulher, mas eu falei, vai ser muita coisa, vai encher muito. E, aliás, eu não vi se tem, mas se tem esse do homem, essa animação. Animação não, foi uma filmagem, alguém fez um negócio muito bem feito. Uma coisa é quando a gente está falando e descrevendo. Vai tentando aí. E outra coisa é quando a gente vê. Quando vocês me veem fazendo umas certas coisas meio esquisitas aqui, é de propósito, gente, mas eu não planejo, algumas coisas eu não planejo não. Mas é porque isso fica na mente das pessoas. Uma vez eu trouxe uma esmerilhadeira aqui e esmerilhei
pode tocar aí, vai tentando aí, tá? Enquanto eu estou conversando aqui, você vai tentando aí, que nós queremos ver essa imagem. Aí eu peguei as esmerilhadeiras e botei, limei uma faca mostrando que o ferrugem, a nossa, né, que às vezes dói para poder a gente se transformar em algo melhor. De vez em quando alguém lembra do que eu fiz. Por quê? Porque é visível, o visual ele mexe muito com a gente, faz a gente fixar melhor aquilo que nós... Aí, quando eu também fiz a mensagem que tinha lá o portal do céu, que eu fiz uma fila de velhinha aqui, eu era um deles, para entrar lá, foi que falaram que eu fui pregar sobre morte. Eu falei, não, gente, eu estava pregando para ir para o céu. Mas como que para ir para o céu precisa morrer? Aí é complicado, né? Tá difícil? Vai tentando aí, eu vou continuar aqui, depois você traz para nós. Então, o que acontece? Olha, presta atenção. As outras, tudo que Deus queria, ele falou haja. Então ele poderia muito bem ter dito haja para o homem e houve. Mas ele pegou e moldou com as próprias mãos. Só que por aí já basta a gente entender que esse moldar, usar as mãos, Deus tem mão. Né? Deus tem mão, Deus tem partes. Agora eu quero que vocês trabalhem para mim agora um pouquinho. Acha para mim, deve estar de Êxodo a Números, quando que Moisés quer ver a face de Deus, ele fala, não, vou botar a mão, vou passar pela fenda da rocha. Acha aí, você pode usar o celular e pesquisar enquanto eu estou falando, quando vocês acharem, você me fala qual é o texto. Por quê? Porque eu estou querendo provar, de certa forma, que nós somos a imagem de Deus, porque nós temos o corpo, Deus tem corpo, porque senão ele não ia passar. Então, pesquisa aí para mim, enquanto eu vou falando aqui, e caracteriza mais um pouquinho ainda de escola bíblica, que nós estamos aprendendo, não é isso? Você pode pesquisar no Google aí também, que tem, tá? Com esse título aí, se tiver difícil o arquivo que eu te passei, no Google você vai conseguir esse filmezinho. Hã? Qual Êxodo? Êxodo 33, 22? Eu não vou misturar a cabeça dele lá, não. Eu pedi para passar isso, então vocês vão... Vai abrindo aí em Êxodo 33, 22, enquanto... Apareceu o filme, você pode passar que a gente para aqui, tá? Nós estamos aguardando. Você é capaz, Deus, você é abençoado de Deus, vai conseguir. Êxodo 33, 22. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Então, que conclusão nós podemos tirar daqui? Primeiro, ele tem mão, tem costas, não é? Então, por isso é que, no meu ponto de vista, Deus nos formou parecido com Ele, em termos de fisionomia. Agora, semelhança é comportamento. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vou tentar falar baixinho aqui para ninguém ouvir. Só vocês. Eu jamais queria ser Deus. É estranho, não? Vocês são... Alguém que gostaria de ser Deus? Olha, eu vou falar por que eu não gostaria de ser Deus. Do meu ponto de vista, é muito monótono. Pareceu? Pode liberar então. Depois a gente prossegue na nossa fala. Falei que ele é capaz? Quem ouviu o som agora vê. O som é só música, gente. O mais importante são as imagens. Pode repetir.
Então, nós temos aí uma ilustração, né, da ideia, porque evidentemente ninguém sabe como foi isso, mas é uma ideia de como Deus tomou o homem do barro, com a água, formou com a própria mão. Ele fez a mim e a você de uma forma especial. Nós não somos qualquer coisa, nós somos importantes para Ele. Ele fez a gente de maneira muito, muito, muito diferente. Depois, qual é a outra diferença que eu falo? Os animais foram criados, são alma vivente, nós também alma vivente, mas o Senhor vai e sopra-lhe o Espírito. Então você e eu, nós somos diferentes para Deus. Ele trabalha com a gente de uma maneira muito especial. Então é isso que quero que você, se ainda não sentiu, tem gente, não sei se vocês já ouviram na brincadeira, no trabalho, em algum lugar, que olha para a gente assim e fala assim, poxa, esse aí acho que foi o rascunho do corpo humano. Deus fez, deixou de lado para poder melhorar depois. Brincadeira, né? Mas isso é por causa do pecado. Eu sou assim, essa cara esquisita, esse corpo assim, essa falta de cabelo, tudo é por causa do pecado. Vamos prosseguir. Então, também as suas próprias mãos tomou da costela do homem e moldou a mulher para completar a família. Então eu não procurei isso, eu não vi, seria legal para caramba se tiver Deus formando a mulher. Mas imagina que esse não seria o casal mais perfeito da face da terra? Porque não tinha pecado. Mais bonito o homem e a mulher seria simplesmente mais lindo, 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 sem defeito nenhum. Não tinha defeito. Vamos para o próximo. Então, agora Deus revela a nossa importância na criação. Não, prossegue. Então, mas Deus sabe das nossas fraquezas. Ele não criou o homem, ele criou o homem, mas o homem caiu, o homem pecou, né? E tem uma frase que a gente usa, e ela não é um texto bíblico, que nós vamos estar mostrando. Pode colocar para nós. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu já procurei, às vezes a gente vê alguém falando isso, pregadores, e a gente quer procurar esse texto na Bíblia. Esse texto não existe na Bíblia, né? Esse texto não existe. Mas o texto que mais aproxima disso, libera para nós. É o Salmo 145, 14. Ele diz, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Então, esse é o sentido. Deus, ele cuida de nós até nisso, porque já sabe da nossa fragilidade. E quando nós caímos, Ele então vem e está sempre com a mão estendida, né? Até tem a ver com a nossa questão de vida, né? Tá com a mão estendida para nos levantar, para nos fazer vir de novo. Então, Ele sabe das nossas vidas, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe as nossas necessidades. O próximo. Então, Adão pecou e foi expulso do paraíso, mas Deus ainda no Éden já providenciou a vinda de Jesus para nos resgatar. Então, houve a queda, mas o Senhor já trabalhou para que o homem fosse restaurado, desde lá do Éden. Então você vê como o amor de Deus é tremendo. Ele cria, deu problema, Ele dá um jeito de ter a solução para nós. Então ali Jesus já havia sido prometido para vir e nos dá a restauração, até para conhecimento, né? O homem, Deus criou o homem, e eu não coloquei aí, Ele criou o jardim e plantou o jardim. O próprio Deus diz que Ele plantou o jardim para o homem cuidar. Mas no pecado, o que aconteceu? Ele foi expulso, ele teve que sair do jardim, porque aquele pecado da desobediência, então ele sai do jardim, Deus tira ele do jardim. É aí que entra esse problema da nossa feiura. O pecado enfeiou a gente. Adão, olha o que eu disse, Adão e Eva deveriam ser o casal mais bonito da face da terra, mas com o pecado trouxe essa coisa e a gente acabou perdendo essa beleza que a gente tinha. Próximo. Então, o pecado fez a imagem de Deus ficar deformada em nós, mas Jesus veio para restaurar esta imagem. Próximo. A intervenção de Deus por nos amar. É aqui que vem algumas das partes que Deus opera
e trabalha em nosso favor e mostrando o quanto Ele nos ama. Próximo. Então, é isso que nós já falamos. O Senhor providenciou ainda no Éden a salvação em Cristo. Próximo. No deserto o povo foi totalmente dependente de Deus e maravilhas aconteceram. Vamos conversar um pouco aqui, né? Veja só, Deus, como é que é Deus? Deus é o quê? Você já ouviu falar? Fala qualquer coisa, escola a gente erra, pode falar. Hã? Isso, Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A gente vê Espírito? Não. Então, gente, é uma das grandes dificuldades que o ser humano tem e teve. Como é que eu vou conceber? Por que existe tanta idolatria, tantas imagens e problemas? Por quê? Porque nós gostamos de coisas palpáveis. É por isso que eu estou falando com vocês. Quando eu mostro uma ilustração, quando eu faço uma ilustração, ela fica mais na nossa mente. E quando nós temos esse conceito de um Deus que eu não vejo, é muito complicado para mim, e muito complicado para você. E aí, como é que fica? Então Deus, para resolver esse problema, quer dizer, aí é minha dedução, Ele criou um povo a partir de Abraão, e Abraão então veio a sequência, gerou um povo que foi para o Egito, a partir de José. Lá no Egito, então, é que Deus se manifestou, a despeito de ser Espírito, se manifestou diante das circunstâncias que estavam ali acontecendo. Teve que escravizar o povo, senão eles não iriam querer ir para a terra prometida. Porque, imagina, com escravizado, eles não estavam sentindo desejo de sair. Imagine se estivesse tudo bem no Egito, jamais eles iam para a terra prometida. Então, ali vem as 10 pragas. Deus se manifesta em cada praga daquela, em cada coisa, mostrando o poder dele, e aí as coisas vão acontecendo, cada uma delas, Deus vai se manifestando, e de repente, para mim, a maior manifestação é a abertura do Mar Vermelho. E a gente, quando faz teologia, aparece um monte de explicação de terremoto e de não sei o que, para tentar explicação. Toda vez que alguém conseguir pedir vocês explicarem um milagre, ele deixa de ser milagre. O milagre é o poder de Deus interferindo na natureza. A Bíblia diz que havia muralhas de um lado e de outro, de água, e um vento forte que soprou isso. Imagina você se eu estava no meio do mar, se esse vento forte não ia me carregar. Então, não faz sentido. É Deus operando, é Deus se mostrando. Então, no deserto, olha só para onde Deus levou essas pessoas. Para um lugar onde não tinha nada, não tinha comida. De noite, muito calor, de dia, muito calor, o que ele fazia? Colocava uma nuvem. De noite, muito frio, ele levava uma coluna de fogo. E o que eles comiam? De certo tempo, depois de andando, não tinham o que comer. Maná do céu, água tirando da rocha, e eles foram vendo que esse Deus existia. Então, esse Deus se manifestando ao povo com todas estas coisas. Então, esse é o caminhar no deserto. Então, se Deus gosta de uma coisa para nós, é a nossa dependência dEle. Deus fica alegre em saber que nós dependemos dEle. Um grande problema, presta atenção, que acontece conosco. A gente aceita Jesus Cristo, às vezes por estar passando pela dor, por estar passando por dificuldade. Você está na igreja, está frequentando os cultos, tudo direitinho, aí você começa a progredir lá fora, Deus te abençoou, você tem bastante dinheiro, aí você compra um sítio aí na serra, ou uma casa de praia, aí você não tem mais tempo para vir na igreja, que tem que cuidar do sítio, afasta-se de Deus, porque Deus te abençoou. Aí é preciso vir um problema na sua vida para você voltar para a igreja, precisa de uma enfermidade para você voltar para o Senhor. É isso que acontece. Por quê? Porque nós não sabemos adorar a Deus, nós não sabemos trabalhar as coisas boas, agradecer no momento, né, estar caminhando com Deus nisso aí. Então, essa dependência de Deus é que alegra o coração. Então, quando a gente está passando por dificuldade, a gente se sente dependente deste Deus. O próximo aí. Então, agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué 10, de 12 a 14. Nós vamos ler esse texto aí.
Aberto? Todo mundo? Bom, vocês abriram, que bom, manuseou a Bíblia. Mas vamos ler junto no monitor, apesar de... Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, quem era Josué? A maioria que estuda a palavra sabe, ele era um dos que nasceu, Josué e Caleb, que nasceu lá no Egito e conseguiu chegar até a terra prometida. Mas por quê? Este homem era um homem que era o que caminhava com Moisés, ele estava sempre assistindo Moisés, é um dos que estava mais perto daquele que estava perto de Deus. Os outros, tanto que a gente conhece sobre os espias, esses espias que foram lá, 12, dos 12 que foram 2, foi Josué e Caleb, que voltaram, único que entendeu que a despeito de ter gigante na terra para onde eles iam, eles sabiam que o nosso Deus é maior do que o gigante que estava lá. Então essa é a diferença de quem está perto de Deus e quem não está perto de Deus. Eu sempre que eu posso, eu prego a respeito de estar na presença de Deus, eu falo muito disso, estar na presença de Deus faz a maior diferença. O problema também, já falo muito sobre isso, ter problema é comum para todo mundo, mas ter a presença de Deus conosco no momento do problema não é para qualquer um. Daniel foi o que estava na cova dos leões, mas Deus estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no fogo, mas ali Deus estava com eles. Ter problema, nós podemos ter problema, mas a diferença é quando você tem Deus com você. Daniel estava ali passeando com os leões, o leão não comeu ele, mas diz que quando lançaram os homens lá, eles foram despedaçados antes de cair na cova. Esse Deus é isso, nós temos que estar mais perto desse Deus, esse Deus cuida de nós, mas vê que esses homens especiais para Deus têm um cuidado muito grande. Olha, se eu tivesse um cientista aqui para poder imaginar o que aconteceu, é muito forte, gente. Para quem entende de ciência e conhece a questão dos astros, sabe que isso aí é mais um milagre, é algo tremendamente impossível. Quero só para você ter uma ideia, a Terra gira. Aí quem está falando na visão daquele tempo, que naquele tempo tinha que era o Sol que rodava em torno da Terra. Né? Depois as descobertas entenderam que o Sol é a Terra que gira em torno de si mesmo, sistema de rotação, e faz em volta do Sol, que dá o ano. Mas agora, a Terra gira, valor relativo, a velocidade dela é 1.600 km por hora, só para você ter uma ideia da velocidade que ela roda. Mandou a Terra parar. Agora presta atenção, imagine você, um carro a 50 km por hora, a gente vai e bate numa muralha, tudo que está atrás do carro é lançado na frente, não é isso? Agora você imagina essa terra dar essa freada, e tudo na terra ia ser lançado para o espaço. É um negócio muito de doido, foge todo o conceito da ciência. Então ele tinha que ir freando devagarinho a terra, até ela parar, e naturalmente a lua parar, porque a terra parou, o sol parou, a lua parou, ficaram em ponto de referência. Quem é esse homem? Josué, que interfere no tempo. Ele é um homem como nós, especial. Sabe que você tem esse privilégio de ser alguém criado por Deus de uma forma especial e com todas essas possibilidades de Deus mexer na natureza. O próprio Jesus, tudo bem, mas como homem, ele disse, aquieta-te, e o vento parou. Por quê? Porque Deus está atento, porque nós somos especiais. O animal foi criado para nós, o mato, o alimento, tudo isso foi criado para nós, para nos servir, para nos dar graça. E tem casos agora, gente, infelizmente, tem cachorro que está mandando nas pessoas. Aí vai lá a minha netinha e fala, esse é meu filho, mas eu não sou avô de cachorro, não. Aí,
Olha, sinto muito, ele para mim é um amigo do homem, gosto muito, eu gosto de animais demais, nasci na roça, gosto demais de animais, mas o animal não pode prevalecer. Acho que está havendo pecado diante da criação, quando um homem valoriza um animal mais do que o ser humano. Às vezes é capaz do sujeito cuidar mais de um cachorro do que uma pessoa que está perdida na rua, que está precisando do nosso socorro, está precisando da nossa mão estendida para ele. O mundo vai mudando e as coisas vão alterando e as pessoas vão perdendo o senso dessas coisas. Mas o homem é muito preservado por Deus, é muito amado por Deus. O próximo, ele fala também, pode liberar. Agora vamos lá, 2 Reis 20. Também ele fala sobre esse mesmo conceito do homem. 2 Reis 20, 10 a 11. Marcelo, lê bem alto aí para a gente ouvir, como se você fosse eu aqui no microfone. Então disse Ezequias: faço que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Muda aí para nós. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Então, o que é esse relógio de Acás? O relógio de Acás era um relógio de sol que existia naquele tempo. Pela projeção da sombra, eles sabiam a hora do dia, né? Então, essa sombra estava projetada aqui. Qual é o questionamento? Depois eu vou explicar esse contexto. A sombra iria seguir, é normal. Mas então ele falou, não, que ela volte. O que significa isso? Mais uma vez, a terra teve que frear, parar e voltar para trás. Foi mais forte do que Josué nesse aspecto, né? Mas então, para quem não sabe, Ezequias era um rei, esse rei ficou doente e Deus manda Isaías ir lá falar para ele, olha, prepare porque você vai morrer, certamente você vai morrer. Falou com ele assim. O que Ezequias fez? Virou o rosto para o canto, isso está escrito, nós não estamos lendo, virou o rosto para o canto da cama, chorou e orou ao Senhor. E ele argumentou, Senhor, eu tenho sido fiel para contigo. Ele convenceu Deus de que ele era um homem que agradava a Deus. Isaías já tinha saído lá do palácio, já estava fora quando Deus falou, Isaías, volta lá. E Isaías voltou. E aí acontece esse fato. Deus falou, eu vou curar ele. Mas Deus poderia ter curado ele com uma ordem, mas não curou. Ele curou com um medicamento. Eu acho que é pasta de figo, alguma coisa assim que mandou colocar, mas você vai ser curado. E Deus não precisava dar prova nenhuma. Mas Deus falou assim, que prova você quer que te dê que eu vou te curar? Que o sol adiante, que a sombra adiante seja normal ou que volte? Falou, não, que adiante é fácil. Eu quero que volte. E acontece mais esse fenômeno na natureza, por causa de um homem. Agora, vocês viram o que está escrito no versículo 11? O que está escrito no versículo 11? Bota de novo aí, 11, isso. O que o profeta Isaías fez? Vamos falar aí? O profeta Isaías clamou ao Senhor, vamos repetir? Profeta Isaías, uma oração de um homem. A sua oração tem poder, meus irmãos. Presta atenção no que Deus faz para o homem. Mexe na estrutura do mundo. É isso que eu quero falar para você. Você é importante para Deus. Às vezes você está assim, me escutando. Mas essas coisas eu já sei, não sei. Mas olha só, sentir isso é muito diferente, irmão. Deus faz coisas muito especiais para nós. Ele cuida de nós. Ele trabalha conosco em função das nossas vidas. Vamos lá, vamos voltar à nossa sequência. Vamos lá. É esse aqui mesmo, né? Aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Eu acho que está completo aqui, Zacarias 2:8. Zacarias 2:8. Não, mas vamos ler. Coloca aí Zacarias 2:8 para a gente ler. Porque ali eu que coloquei. Coloca o texto.
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Então, eu escolhi um outro vídeo que mostra, e não tem nada a ver com espiritual, é um vídeo científico mesmo. Coloca para nós esse aí do olho, vamos ver se nós não vamos conseguir. Você já aprendeu pelo outro? Libera para nós o vídeo agora. Então, a sensibilidade do olho, o que eu quero mostrar no vídeo, é a sensibilidade que nós temos nesses olhos, para poder você sentir o que é a menina. O que é a menina dos olhos para vocês? Vocês sabem? É o lado pretinho? Vocês têm entendimento? Enquanto está saindo aí a gente para. É isso mesmo? É essa parte pretinha do nosso olho que enxerga, que é a menina? Hã? Eliana, você ia falar ou você falou, só fez mímica? Falou nada? Então é por isso que eu pensei que entendi. Opa, está saindo isso aqui, né? Mas não é essa imagem não. Vai tentando aí, eu sei que você consegue. Então, o que eu quero transmitir, quero que esse vídeo nos ajude a ter essa visão, esse entendimento de que o nosso olho é extremamente sensível. Que quando essa palavra que Deus traz para nós, ela é significante. Então, porque, veja só, enquanto ele está colocando ali, alguém aqui, principalmente dos homens, já teve problema? É isso aí, vai sair aí. Deixa eu contar essa história. O olho humano é um órgão de uma delicadeza e uma precisão extremas. Nenhuma câmera hoje, ainda disponível hoje, tem a capacidade que o nosso olho tem para transformar impulsos luminosos em visão. É isso que a gente enxerga. Luz. Simplesmente isso. As partículas de luz, que elas não têm massa, elas são só partículas, os fótons, eles atingem o nosso olho, passam por todas as camadas pela córnea, que é a parte transparente que cobre a parte colorida do olho, pelo cristalino, pelo humor vítreo e atingem a retina. Na retina, elas atravessam a retina, todas as células, e chegam na camada dos fotorreceptores. Os fotorreceptores, eles realizam uma reação química que transformam essa luz em um impulso nervoso que via nervo óptico vai chegar até o nosso cérebro e fazer a gente enxergar. Entender a imagem que nós estamos vendo é em outra parte do nosso cérebro. É um mecanismo fantástico, é muito complexo, mas é fantástico. E aí entra a questão das cores. Só 3 cores nos dão toda essa gama de cores que a gente enxerga. São 3 células especializadas. A célula do red, vermelho, do B, blue, azul e do green, o verde. Essas 3 junções de estímulos luminosos fazem com que enxerguemos todas as outras cores. É uma super máquina. Então, não sei se vocês já sabiam disso, mas é muito interessante. Então, o olho é extremamente sensível. Então, quando ele fala ali, menino dos meus olhos, é algo muito forte. A pergunta que eu estava fazendo aqui, alguém já teve foi um olho, caiu algum cisco que você teve que ir no médico para ser tirado? Alguém que já aconteceu? Não, né? Então, olha só, trabalhava na Uzi Minas com óculos de segurança, com aquela telinha e toda segurança, e andando ali pela área de redução, quem sabe o que é isso, é a área de minério de ferro, tem muito minério nas correias.
um cisquinho entrou, eu acho que neucossar fincou nos meus olhos. Não consegui sem ir no médico. Agora, tem algum soldador aqui? Tão pouca gente, né? Pois é. O que acontece? Eu resolvi aprender a soldar e você já sabe o que eu vou falando, né, Márcio? Eu aprendi a soldar. Aí, comprei a máquina, equipamento de segurança, tudo direitinho. Mas lá em casa, para soldar mesmo, eu só tinha um ferro de construção, que é o aço de construção, você faz aquelas partes ali. Eu não sabia que aquilo é a pior coisa que se tem para soldar, porque é aço alto carbono. E aí eu comecei a soldar, estava ruim de ver, eu tirei sem o capacete. Estava beleza, não tinha problema nenhum. Aí já foi soldador. Aí eu soldei. Gente, passou tremendo. De noite, quem disse que eu dormi? Estava cheio de areia meus 2 olhos, mas que queima, a luz é clara demais. Até na noite seguinte eu ainda estava sentindo o efeito daquela coisa. Gente, o olho é muito sensível. Dá para você entender o que Deus está falando? Você é menina dos meus olhos, você é importante para mim, onde quer que você passe, você faça, você é importante para mim. Este é o recado de Deus para mim, para você que está vendo esse vídeo, que está vendo a gente aí do outro lado. Você não é qualquer coisa, você é menina dos olhos de Deus. Se alguém tocar em você, vai doer nele. É isso que eu quero que você compreenda, o quanto que esse Deus cuida de nós. Eu estou trazendo para você ensinos bíblicos, que é detalhes que mostram que você não é qualquer um, você não é um rascunho do corpo humano, você não é qualquer coisa, você não faz parte da criação que foi feita de qualquer maneira, você é especial para Deus. Amém? Vamos lá, o próximo. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor acolherá. Olha, mais uma coisa que realmente Deus já está demonstrando como nós somos importantes, o quanto nós somos importantes para Deus. E o próximo ele fecha com chave de ouro. Aí eu quero que você abra a Bíblia, agora nós vamos abrir ou ver, ou ler aí. Pode trazer o próximo. Então, não, só o de cima, mas está bom. Isaías 49:15, e nós vamos ler. Coloca o texto aí de Isaías 49:15 para a gente, já que nós estamos acompanhando no telão. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Irmãos, esse é o Deus que eu tenho, esse é o Deus que eu sirvo, e esse texto é um dos que eu mais cito quando eu estou pregando lá no projeto, e quando às vezes eu falo aqui, e eu garanto você que eu vou continuar citando, principalmente esse texto de que a gente fala, Marcelo, me ajuda aqui, eu quero 3 cadeiras aqui para mim. Eu acho que eu tenho aqui 2 mães pelo menos, eu já sei que estão mães. Depois elas vão voltar para aí. Eu quero ficar daqui para não dar trabalho para o menino que está filmando lá. Eu quero 2 mães aqui comigo. Vou fazer umas perguntas bem rapidinhas, nada complicado, se complica a sua vida. Preferência quem já teve filho mais novo agora, mais qualquer idade. Né? Até eu que sou avô, já estou quase sendo bisavô, a minha esposa serviria. O importante é ter filho. Vamos lá. Não vou complicar a sua vida, você vai servir de instrumento para Deus neste momento em que o Espírito Santo vai me mandar fazer aqui. Sabe, gente, essas coisas acontecem assim. Eu, às vezes, não planejo, mas Deus, eu acho fenomenal. Deixa eu contar para vocês antes um pouquinho. É até um pouco difícil. Eu perdi meu pai com 7 anos, minha mãe com 9. E eu fui criado por uma irmã que talvez me criou muito melhor do que fosse a minha mãe. Mas não tem substituto para a mãe. Por mais bem criado que eu fui, não dá.
Não dá para comparar. Então, eu quero primeiro perguntar, você quando gerou o filho, não importa, você pode escolher o mais simples. A sensação, tem mulheres, eu já vi histórias, gente, não sei se vocês também ouviram, de mulheres que estava grávida e quando 9 meses ela sentiu que estava com um trem, não sabia que trem que era um menino. E o menino nasce, já pode isso é um absurdo no contexto fisiológico. Vocês já ouviram isso? E já vi isso, para mim isso é um negócio fora do normal, porque eu tive 2, minha esposa teve condições diferentes entre os 2, né? Então, eu queria saber como é que foi a sua gestação. Começou a sentir, você teve muito enjoo, como é que foi essa parte até a criança nascer? Bom, a minha gestação foi muito tranquila, dos 2. Eu senti o David mexer com semanas, uns 2 meses, mais ou menos. Ele mexia, eu sentia tremer a barriga, e é uma sensação muito desconfortável a princípio, porque é um corpo estranho que está dentro de você. Mas, mesmo assim, a gente tem a certeza que está vivo. A certeza que está vivo é o que nos move, e o medo de perder. Na segunda gestação que eu tive, como eu tive uma perda de um bebê, de 2 bebês, né? Eu tive 2 gestações que não vingaram, então foi muito difícil para mim não senti-los dentro de mim. Mas quando eu tive a Emily, era um prazer muito intenso e o medo de ter um outro aborto espontâneo. Mas é muito gratificante ficar grávida. Vocês, homens, que não vão ter esse privilégio, nós temos essa graça e é muito gratificante gerar uma criança dentro de nós. É um amor incondicional a gente gerar uma criança. A minha gestação também foi bem tranquila. É o que a Eliane falou, quando você sentir o bebê crescer é algo estranho, mas, ao mesmo tempo, é algo que te assegura de que ele está ali. Porque a minha filha hoje já tem 22 anos, então, na época em que eu fiquei grávida, não tinha os recursos que tem hoje, que você vê o neném todo dia, você vê o nariz, você vê isso. Não, é tudo uma surpresa. Então, para mim, foi surpreendente. Então, já que está com você, vou fazer a segunda pergunta para você. Eu também era assim, meus filhos tudo nasceu, porque era mó... Gente, é por isso que eu falei que eu não queria ser Deus. Se fosse Deus, eu sabia que os meus filhos, quem que era já de cara, né? E o gostoso naquele tempo era falar, será que é menino, é menina? A gente escolhia 2 nomes, porque se fosse menino, não é? A outra pergunta, o menino foi gerado dentro, está ali totalmente dependente de você. Cordão umbilical, comida, tudo ele tem de graça ali, facinho. Mas a saída do bebê, cortou um umbilical, a mulher tem alguma, que tem problema de trauma pós-parto, não é isso? Uhum. Tem pessoas que têm isso. Como é que é a sensação, foi para você essa sensação da perda de dentro? Saiu de dentro, faz alguma diferença? O nascer, sair de você? Eu me lembro que quando a minha filha nasceu, eu tive cesariana, né? Eu tentei o normal, não consegui, tive a cesariana. E quando ela nasceu, o que eu queria era ver o bebê, porque para mim era uma surpresa, né? Ver se estava tudo certinho, tudo bonitinho. Mas para mim não fez diferença. O alimentar, que quando eu recebi ela um pouco depois, não foi de imediato. A sensação da criança, ela te procura para se alimentar. É uma sensação muito diferente. A sensação de que ela vai procura o seu seio para se alimentar. É muito interessante. Gente, a vida... no capítulo 1 de Romanos, Deus fala lá que a natureza, ela revela a existência deste Deus tremendo. Eu fico assim, maravilhado com a vida, sabe? A gente que estuda um pouco de ciência, a vida de uma maneira geral, mas essa vida do animal, nós somos animal, né? A princípio de tudo, nós somos um animal, e os animais não é tanta diferença conosco em termos biológicos, mas vamos lá. A minha sensação, eu tive um probleminha antes, minha pressão aumentou, né, no parto.
do David. Então, a minha preocupação era a volta do cordão umbilical. Eu tinha feito uma ultrassom antes e vi 3 voltas. O médico disse que tinha 3 voltas no cordão umbilical. Então, quando ele nasceu e eu ouvi o choro, eu falei, oh, glória a Deus, está vivo. Aí, então, me veio uma sensação de tranquilidade e um amor dobrado por ele. E um cuidado que a gente tem que ter. Tá certo. Então vocês duas não teve problema, pelo menos eu nunca tinha ouvido isso, que quando nasce se teve alguma sensação de perda, né? Tá, agora eu quero entrar naquele contexto da palavra. Você já imaginou o David, você abandonado? Porque uma das coisas que tem é que ela falou, eu acho maravilhoso, a natureza, o menino é totalmente dependente. Eu estava falando, Deus deixou o homem no deserto para ser totalmente dependente de Deus. E agora Deus põe uma criança no mundo totalmente dependente da mãe. Não adianta. Ele é dependente. Ele sai procurando, você vê, eu vejo muito Animal Planet, eu vejo um bichinho, cai lá e já sai, vai certo onde ele vai mamar, onde ele vai ter aquela coisa. Então, o que me admira muito nesse contexto é que, primeiro, ele é dependente da mãe por completo, 100%. Depois, quando ele nasce, já não é mais tão 100% assim. Mas ele já vai o quê? É o leite materno que é completo, que vai alimentá-lo. Ele está na dependência da mãe. E isso aí vai sendo deixado aos poucos, né? Então, esse é um contexto. Agora, a minha pergunta aqui, que vem na sua cabeça, você poderia abandonar o seu David? Eu tive uma experiência muito forte dentro do hospital. Quando eu saí do parto, eu não tive o leite, o colostro. Fiquei sem o leite 2 dias. E o David, no hospital que eu estava, não tinha recurso de leite materno guardado. Então, para não abandonar e para ele não ficar com fome, eu dei ele para outra pessoa amamentar, para ele não ficar com fome. Então, jamais eu pensaria em abandonar se eu dei para ele ser alimentado por outra, para ele ficar forte, porque como eu ia abandonar meu filho, se eu pensando na fome dele. Então, jamais, de maneira nenhuma. Cheguei em casa, o mais rápido possível, compramos um leite, que ainda eu não tinha produzido ainda, mas a primeira coisa que eu fiz, vou sustentar meu filho, custe o que custar, nem que seja com outra mãe de leite. Vou fazer uma outra pergunta para a gente não pode ficar muito tempo. Vocês já tiveram alguma sensação de estar no shopping, em algum lugar, com eles pequenininhos e eles não estar sob a sua vista, vocês imaginar que eles sumiram? Já. Já conta então para a gente. Eu estava, na época, no Carrefour, a minha filha sempre gostou muito de livros, entramos numa revistaria que tem lá embaixo, e eu me distraí, ela também. Quando eu olhei, eu não achei a menina mais. Fui no caixa, a pessoa, eu falei, você viu a menininha que estava comigo? Ela tinha uns 4 anos. Não vi, você entrou sozinha. Eu falei, você é louca, eu não entrei sozinha. E fui atrás, ela, como não me viu, sabia onde o carro estava e foi até o carro e eu fui, exatamente. Mas é uma sensação de... Não tem nem explicação. Sua. O meu foi com a Emily. Eu estava no Carone, fazendo umas compras, e ela estava comigo atrás. De repente, ela some nos corredores. E eu falo, Jesus, perdi minha filha. E agora, meu Deus do céu, daqui a pouco eu ouço, Eliane, encontramos sua filha aqui na recepção, por favor. Gente, que sensação. Por mais vergonha, né, por ter deixado ela sozinha, né, entre aspas, porque criança a gente pisca, ela some. E foi assim que eu senti. E uma impotência, porque você fica totalmente impotente diante daquela situação encontrada por outra pessoa no supermercado. Então, gente, o que eu gostaria de transmitir com essa ideia, de conversar com elas aqui, pode ter um amor maior no mundo fora o de Deus, maior do que o de Deus? Qual o amor que mais assemelha o amor de Deus? Do meu ponto de vista, é mãe. Dificilmente você vai escutar um menino pequenininho passando aperto, gritando, pai! Não grita mesmo, ele grita é mãe.
Mãe, gente, mãe é muito especial. Obrigado por vocês virem. Então, gente, eu só queria que vocês sentissem o amor de Deus, como é grande, como é tremendo. É isso que eu queria mostrar para você, que esse Deus te ama de uma forma assim, mas muito especial, me ama, te ama. É isso que eu queria que você compreendesse, essa coisa muito especial que está na palavra de Deus, não tem como a gente tirar essa realidade. Coloca o próximo para nós. Então é isso aí, mais uma referência bíblica no versículo seguinte, que diz que nós estamos gravados nas palmas da mão do Senhor, né? Esse aí nós não vamos ter detalhe não. O próximo. Então, agora nós vamos para o Velho Testamento. Nós vamos ler essa passagem da ovelha perdida, Lucas 15, 3 a 7. Coloca para nós também aí na tela, já que nós estamos seguindo a tela. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, né? Isso aí, só até aí, né? Então, irmãos, olha só, eu estava brincando lá no projeto, eu ministrei sobre esse texto, imaginei você, para nós aqui é mais fácil você imaginar num prédio lá de 20 andares, lá em cima, você está com 100 manguitas para fazer suco aí para um seminário, né? E está lá mexendo, de repente uma manga cai lá de cima e rola para o esgoto. Você com 99 mangas vai atrás de uma? Eu não ia, de jeito nenhum. Já tem 99 para quê? Gente, mas Deus não trata a gente como coisa, você não é coisa, você é especial, cada um é especial para Deus, de uma maneira muito, não tem como medir. Quando você imagina que o Senhor vai atrás, desce montanha, vai em buraco, sabe, outra coisa muito interessante, é que se fosse 100 cachorros, e um saiu, imagine você a diferença, o cachorro vai conseguir uma presa, ele vai morder, ele vai se defender, ele sabe se defender, mas a ovelha, a respeito de nós, sem Deus, nós não somos nada, nós estamos perdidos, é por isso que o cuidado dele para conosco é como que para uma ovelha, nós somos muito especiais, é por isso que ele dá esse exemplo. A ovelha não sabe se defender, imagino que ela veio toda machucada, toda ralada, e ele cuidou dela e trouxe ela com o maior carinho, por isso então ele deu esta festa. É assim que nós precisamos entender que Deus cuida de nós. É tremendo, Senhor, é tremendo. Aleluia. O próximo. Então, agora nós vamos ler também Atos 9, de 1 a 9. Para vocês não cansar da minha voz, ele vai colocar aí. Tem alguém que tem voz assim tão alta quanto a do Marcelo para ler para nós o que vai aparecer na tela? Não apareceu, vai você mesmo. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Então, agora a importância é um pouco dirigida de uma maneira diferente. Agora, isso aí não é para qualquer um. Isso aí é para você que está aqui. Você é cristão. Você é um seguidor de Jesus. Tem alguém aqui que não tem Jesus? Já todo mundo aqui é. Então você é um seguidor de Jesus. Então, agora vem a importância que Deus dá ao indivíduo que decide seguir Jesus. O indivíduo que decide falar do reino de Deus. Presta atenção. Quando vem a voz, Paulo fala: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus estava sendo perseguido? Não era Jesus que estava sendo perseguido, eram as pessoas que seguiam Jesus que estavam sendo perseguido. Então, o que eu quero trazer, o que a gente precisa trazer para nós aqui como cristãos, que quando nós estamos servindo a Deus, quando nós estamos falando de Deus, quando nós estamos levando a palavra de Deus, se o inimigo vier contra nós, o Senhor vem e defende a nossa causa, porque Ele está perseguindo, é o Senhor, não é a nós, é a igreja do Senhor. A semelhança disso nós temos Davi, eu vou contra ele, esse gigante vem contra ele, mas esse circunciso, eu vou para ele, em defesa, quem vai é Deus, eu estou indo no nome do Deus vivo. Então quem estava batalhando era Deus, quem fez aquela pedra acertar no meio da testa do gigante foi o próprio Deus. E outra coisa interessante, também o rei Ezequias, quando recebe a carta lá de Senaqueribe, ele pega, Isaías vai com ele, leva a carta no templo. Senhor, essa afronta é contra o Senhor. O que acontece? Deus manda um anjo e detona com o exército de Senaqueribe. Um anjo. Esse é o Deus que você serve. Este é o Deus que eu sirvo. Este é o Deus que nós servimos. Por isso não precisa pensar e nem parar de pensar: eu não vou servir mais a esse Deus. Não, esse é o Deus que nos ama, esse é o Deus que cuida de nós. O próximo, olha só, mesmo depois que parece tudo acabou, chegou ao fim, já não tem mais jeito, olha como esse Deus não desiste de nós. Apocalipse 3:20, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Durante muito tempo, eu entendia esse texto só como bater. Eu não tinha prestado atenção que Jesus chama pelo nome. Agora, se a gente lê toda a carta, essa parte que fala que é a carta escrita para a igreja de Laodiceia, ele vai falar que eles achavam que era rico e não era rico nada, que estava muito bem e não estava nada bem, vocês são mornos, não são quente nem frio. Então ele vai descrevendo toda essa questão ali, dessa igreja, e ele arrebata lá embaixo. Era uma igreja que estava distante de Deus, que já não conhecia mais a voz de Jesus, tinha nome de crente, mas estava na igreja, mas não tinha nada com Deus. Simplesmente quando a gente fala esses jargões que a gente usa, e a gente percebe, esse aí é crente. Simplesmente ele era um frequentador de igreja, mas que não conhecia mais a voz do Senhor. Eu creio que você e eu, se a gente ficasse escondido, aqui não dá para, a gente tinha um lugar escondido, e a gente vai chegar, o pastor Valteci, e vai chamar a gente. E o pastor Félix, você conseguiria, sem ver ele, saber quem era? Consegue? Por quê? Estão cansados de ouvi-los aqui. E está recente isso conosco. Mas acontece que essas pessoas achavam que estavam com Jesus, mas estavam tão distante de Deus, que ele precisava estar batendo. Agora, outra coisa interessante nesse texto, é que, eis que eu estou à porta e bato. Ele não diz assim, eis que eu estive à porta e bato. Ele continua batendo na porta. Ele continua insistindo conosco, Ele continua querendo nos restaurar, Ele continua nos amando, Ele continua não deixando que a gente se perca. É isso que Ele quer. Este é o Deus.
Quero que valorize o que você tem. Vamos ficar de pé? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, sentindo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia! Vamos cantar para valer, mas eu quero que agora você cumprimente aí. Vamos cumprimentar, vamos fazer valer isso aí. Olha só, você tem valor. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Você tem valor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Pai querido, glorificamos o teu nome, porque o Senhor se importa comigo, o Senhor se importa conosco, ainda que a gente não perceba, o Senhor continua olhando para nós. A tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre todos nós, e o Senhor tem esse cuidado, esse carinho, como uma mãe tem para com o filho. O Senhor é tremendo. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, obrigado porque o Senhor não dorme, o Senhor olha por nós, o Senhor nos livra constantemente, o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir essa graça, sentir o teu amor vindo sobre nós, e este abraço gostoso que o Senhor nos dá, principalmente quando nós estamos passando por aflição. O Espírito Santo Consolador nos abraça, traz palavra ao coração para que a gente possa restaurar aquele momento e possa continuar caminhando. Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor para conosco. Que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado no nome de Jesus. Pode sentar, Márcio?